E aí, gente, tudo bem? É uma satisfação a gente poder ajudar nesse retiro online da Catequese do Marista, já que nós infelizmente não podemos fazer a experiência presencial. Em todo caso, nós consideramos que esse momento em que a gente pode ter esse contato virtual, ele possa se desdobrar em experiências reais, em experiências concretas. E olhando para aquilo que a gente já pratica no exercício do retiro que fazemos de forma presencial, a gente buscou trazer alguns elementos dessa experiência que já faz 10, 11 anos que a gente realiza para essa modalidade virtual. Então, o que nós vamos trazer aqui é o que nós consideramos o mais importante do que seria vivenciado em termos de conteúdo do retiro. A experiência nesse sentido é nova, é inédita, e a gente espera que vocês aproveitem o máximo possível. Bom, nesse momento a gente tem aqui a missão de fazer com que a família ela se sinta envolvida para fazer ou para realizar uma oração que é muito popular, muito comum em nosso país, no meio católico, mas que a gente sabe também que muitas famílias como que vão deixando aos poucos de praticar, porque passa a ser algo mais das pessoas idosas, das gerações anteriores. E a nossa intenção é que aquilo que é tradicional, aquilo que é da tradição, que ajuda a criar coesão humana, que ajuda a criar liga entre as pessoas, entre as famílias, a gente acredita que deve ser mantido. E uma das coisas que nós no retiro sempre lembramos com as crianças é a questão marial, a questão do terço, é a questão de nós podermos, junto com nossos familiares, ter essas experiências de oração em família. Falando nisso, há quanto tempo você não reza em família? Você já rezou em família? Você juntou seus filhos, sua esposa, seu esposo, sua avó, seu avô, seus tios, seus padrinhos, madrinhas? Já rezaram todos juntos? Seus primos? É isso. A gente está tratando de, através dessas experiências familiares ao redor do terço, a gente criar mais coesão, criar tradição, para que as gerações elas vão se influenciando umas às outras no sentido de virtude, no sentido de fazer com que cada um encontre o melhor de si. Encontrar o melhor de si tem a ver com tocar a sua interioridade. E não é possível tocar a interioridade sem parar para esses momentos, especificamente falando. Se isso é feito em família, pode ser um pouco mais difícil, mas certamente vai ser muito, muito mais potente na vida de todos, principalmente das novas gerações. Vou falar sobre o terço agora, né? Na verdade, o terço é uma palavra que significa 1/3 do rosário. A gente tem aqui 50 Ave-Marias e 5 Pai Nossos, das 150 Ave-Marias e dos 15 Pai Nossos que conformavam o rosário na sua origem. E qual a origem do terço, Braga? A origem do terço está remetida ao ano 800 d.C., dentro dos mosteiros. Os monges estavam fazendo a tradução da Bíblia do hebraico, do aramaico e do grego para o latim. E nesse movimento de tradução, eles conseguiram ter contato mais direto com os 150 salmos. Então, a referência das 150 Ave-Marias é diretamente relacionada aos 150 salmos. O terço, portanto, são 50 do que compõe 150 orações. Quando surgiu esse primeiro movimento dentro dos mosteiros, aos poucos as pessoas não sabiam ler e os monges foram adaptando a oração que faziam desses 150 salmos a orações que eram mais próximas do povo. Daí surgiram primeiro o Pai Nosso, depois entraram as Ave-Marias, e assim se foi conformando, se foi construindo o que hoje é o texto que nós conhecemos. Isso levou um tempo, isso foi de uma hora para outra, não. Quando foi no ano de 1206, o santo São Domingo Gusmão, ele é reconhecido pela igreja como o principal disseminador da oração do terço. Há uma experiência de oração dele, de mística, que Nossa Senhora pediu para que ele fizesse isso. E a partir daí, a oração do terço se popularizou na Europa e, portanto, se espalhou pelo mundo cristão. Então, São Domingos Gusmão seria o principal nome de referência da origem do terço. Ah, Braga, mas há orações repetitivas, já vi minha avó rezando, já vi minha família rezando, e é tudo muito repetitivo, é muito chato, Não é não, mas chato não. Gente, não é chato. Na verdade, essa é uma tradição muito rica de todas as religiões, de fazer orações curtas e repetitivas.
No caso da oração do terço, a gente tem as Ave Marias e tem os Pai Nossos. As orações curtas e repetitivas na igreja, elas têm uma origem numa palavrinha chamada iacta, que hoje forma a palavra jaculatória. Iacta em latim significa flecha, que é uma coisa que é curta e que é rápida e que é lançada ao céu. Então é como se fosse uma oração que chega ao céu de forma rápida e contempla o coração de Deus. É importante dizer que há uma diferença entre uma vida de oração e as orações. A Bíblia nos pede para que nós tenhamos uma vida de oração, orai sem cessar. Orar sem cessar não é toda hora estar rezando o texto, é você estar sempre sensível e aberto à presença de Deus no nosso coração, ao redor de nós e nos acontecimentos da vida. Quando você está em espírito de oração, você está sensível a essa presença de Deus. Mas essa sensibilidade ela não acontece de forma espontânea, de mágica, não. Ela acontece com exercícios. E um dos exercícios é o terço. Existem outros exercícios que são as orações, como a dos Salmos, que a gente já citou, alguma música que te ajuda a rezar, orações espontâneas que você faz a Deus, algumas devoções, algumas ladainhas, algumas trezenas, novenas, a leitura espiritual. Muitas coisas nos ajudam a ativar nossa sensibilidade para essa presença perene de Deus. E o terço é uma das mais populares. A repetição, o debulhar, das contas, a repetição, tal, rezar, ajuda também a gente rezar com o corpo. A gente tem às vezes a impressão que rezar é uma coisa só da alma, só do cérebro, da consciência. Não, a gente reza com o corpo. Aliás, os judeus, quando ficam falando Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, eles estão rezando com o corpo. O muçulmano também, quando vai orar, ele se curva, ele se prostra ao chão. E também fica levantando e baixando. Por quê? Porque as tradições religiosas entendem que a nossa oração também deve ser com o corpo. O terço, essa questão de você estar repetindo, de você estar passando, isso aqui induz o corpo e a mente a um certo estado de repouso, de passividade e de contemplação para além da consciência, mas com o corpo. Assim, a gente dá uma cadência, quando a gente faz Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A gente tem uma cantinela, e aí acontece aos poucos e de forma muito natural, aí sim, uma conexão com Deus que se fortalece na consciência de sua presença e também em nosso corpo. Eu tenho uma historinha que eu sempre conto. Quando minha avó era viva, minha avó, mãe da minha mãe, eu tinha coisa de 4 ou 5 anos e estava na casa dela e vi um momento que ela foi para a sala, abriu a Bíblia, botou no colo e começou a rezar o texto. Ela rezando o texto, eu percebi na hora que ela começou e eu estava brincando. Passando para um lado para o outro, subindo em árvore, pegando mangueira, tomando banho de mangueira, tentando subir na coluna lá que tinha na casa dela, como se fosse aquelas barras de corpo de bombeiros. Enfim, me lembro muito dessa cena e desse dia. E eu lembro que a minha sensação foi que eu passei muito tempo brincando e minha avó ainda estava lá rezando o texto, contando, debulhando o texto, como a gente diz, E nesse momento eu tive uma certa inquietação que eu tive que parar, pequenininho, na frente da minha avó, sentada na cadeirinha dela, aquela cadeirinha de balanço. Aí parei, mas minha avó viu que eu parei na frente dela, parou também. E aí vó, aí ela parou um pouquinho. Diga, meu filho, como é que a senhora consegue ficar tanto tempo parada? Aí minha avó respondeu, nunca esqueça. Ô meu filho, eu não estou parada não. Eu estou rezando o texto. Ela estava lá balançando a cadeira, debulhando o texto, Debulhando o texto. E com a mente e com a voz, naquela cantinela, entrando num estado de contemplação que eu, criança, 4, 5 anos, dificilmente iria compreender mesmo. Mas para dizer isso, para dizer que essa é uma oração que nos leva a esse tipo de experiência, de tomada de consciência, de sensibilização da nossa espiritualidade para a presença de Deus. Bom, dito isso, o que eu posso dizer para finalizar? A oração do texto é como se fosse um exercício. E aqui eu quero ser bem, talvez mais contemporâneo. Quando você está na academia e você faz as repetições dos movimentos da academia, seja braço, seja ombro,
seja perna, seja abdominal, você faz isso para quê? Para que o seu corpo entre em forma. O terço ele também é uma oração de exercício, de repetição, para que também, do ponto de vista espiritual, nós estejamos em forma. Fica o convite então para que todos nós em família, especialmente vocês crianças, façam nesse fim de semana a oração do terço. E não seja a única que vocês vão fazer na vida. Que seja possivelmente até a primeira, mas que não seja a única, nem seja a última. Fica o convite para você que está fazendo esse retiro de catequese, mas também para você, pai, mãe, familiar, que também está assistindo esse vídeo, para que haja essa experiência do terço em família. Agora a gente vai assistir um vídeo aqui do lado, que eu não sei se é esse lado ou esse lado, mas enfim, com a explicação de como se reza o terço. Um vídeo bem divertido, bem a cara das crianças da catequese. Espero que isso ajude também a vocês didaticamente a irem rezando pouco a pouco o terço. Inclusive a dica é essa: você vai vendo o vídeo, vai pausando, se você quiser escutar de novo a explicação, você volta o vídeo e vai rezando aos poucos. Não se preocupe com a rapidez do vídeo. Se for preciso, pause, volte, veja de novo, escute de novo, até que você consiga ir desenvolvendo a oração do terço em família. Tá bom? Boa oração. Continuamos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o texto, minha gente. Viva Nossa Senhora! E aí, ovelhinhas, a paz de Jesus. Dúvidas de como rezar o texto mariano? Se liga na ordem. Texto na mão, sinal da cruz, oferecimento e as suas intenções. Vamos lá? Na cruz do texto você vai rezar a oração do credo, aquela. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, você conhece, né? Vamos lá. Na primeira bolinha, depois do credo, você vai rezar o Pai Nosso. E nas 3 bolinhas menores, você reza 3 Ave Marias. Na próxima bolinha, você vai dar glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora preste atenção, que a partir dessa mesma bolinha, você vai rezar contemplando alguns dos mistérios, que eles podem ser os gozosos, luminosos, dolorosos ou gloriosos. Então, suponhamos que agora eu vou rezar o texto contemplando os mistérios gozosos. Então, seguro aqui na bolinha, que eu dou glórias ao Pai. Aí eu digo, no primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação do São Arcanjo Gabriel Nossa Senhora. Aí eu rezo o Pai Nosso e 10 Ave Marias. Depois de 10 Ave Marias, na próxima bolinha, eu dou mais glórias ao Pai. E aí eu vou contemplar o segundo mistério gozoso. E aí eu rezo o Pai Nosso e mais 10 Ave Marias. E assim sucessivamente até o quinto e último mistério. Chegando ao final do quinto e último mistério, depois das 10 Ave Marias, você vai rezar um Salve Rainha. Em cada dia da semana, nós dedicamos um mistério para o terço. Nas segundas e aos sábados, contemplamos os mistérios gozosos, nas terças e sextas dolorosos, nas quartas e aos domingos os gloriosos e os luminosos nas quinta-feiras. Você vai ver que com a prática diária, o terço e o rosário não são fardos, mas sim trazem uma leveza muito grande para o nosso coração.